Tudo bem? É, tivemos alguns pequenos probleminhas, então estou gravando essa aula aqui. E a aula a gente começou, né, mostrando para o pessoal como é que eu fiz a nova disposição do material, tá? Então, quando vocês entrarem na nossa tela, tá? Aí vocês vão ter aqui as atividades, né? Então você vai colocar aqui as aulas síncronas, tem aqui. Então eu coloquei esse material em termos de link para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, na aula síncrona você vai vir aqui, clicar e tem tudo o que foi feito na aula síncrona, você vai entrar. Então você quer, por exemplo, ver o slide, você vai clicar aqui e vai ter acesso aos slides, tá? Você vai clicar aqui na aula gravada, vai ter acesso à aula gravada, tá? Você vai clicar o que é alfabetização digital, você vai ter acesso à gravação da aula. Então, você vai ter aqui todo o nosso sistema por aqui. Então, fica mais fácil para você ver que é por link, tá? Era essa a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, para ficar para vocês de como fazer isso, tá? E então, agora eu vou começar a aula, né? Nessa aula nós vamos dar uma pincelada, estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 e 4 sobre cultura digital e letramento digital e a importância disso para os cursos de APT, né? Eu falei, a gente tem já na aula passada a gente já falou sobre isso e eu gostaria também de deixar isto explicitado mais uma vez, né? Que a gente no o curso APT hoje ele não pode mais o aluno tem que saber o profissional EPT, né? Ele tem que saber mexer com a informática, né? Tem que saber mexer com as TDICs na profissão dele. Então, além da gente ter a TDIC para ajudar a gente a tornar as aulas da gente melhores, mais ativas, né? A gente também tem que conscientizar o nosso futuro profissional, né? A saber usar essas TDICs da maneira mais correta, que ajudando ele na profissão dele. Então, a cultura digital hoje ela é muito importante em qualquer nível de ensino, mas para a EPT ela se torna é imprescindível devido ao uso intenso que o nosso profissional de EPT que usar isso. Então, além da cultura digital, é importante que o aluno aprenda, seja letrado culturalmente, né? Ele seja alfabetizado digitalmente e letrado digitalmente, né? Então, a cultura digital é você saber usar todos os sistemas, todas as TDICs, né, na vida da gente, tá? E a alfabetização digital é saber diferenciar esses equipamentos, saber usar um computador, usar um celular, usar os programas, tal. Então isso é que é alfabetização digital. E o letramento digital é saber usar isso de forma consciente, né? Saber separar o joio do trigo, saber fazer coisa, saber o que é uma fake news, o que não é, conscientizar para não propagar fake news, conscientizar para não usar as redes sociais em bullying, conscientizar para usar as redes sociais como uma ferramenta, para usar as TEDx como uma ferramenta de trabalho, né? E não como um fim em si. Saber usar as redes sociais dentro da profissão e dentro do lugar que a gente trabalha de forma consciente, não como recreação, mas como uma ferramenta de trabalho. Então, tudo isso faz parte dessa nossa disciplina, tá? Bom, então, a gente vai passar aqui, né? Eu já comecei aqui no final, mas a gente vai começar aqui, né? É, é, sejam bem-vindos, né? Essa aqui é a minha clássica apresentação, tá? A gente, então, né, eu gosto muito dessa transparência porque eu sou, né, um imigrante digital. Então, eu trabalhei quando a gente tinha o quadro verde, era GIS, né, o famoso cuspe GIS que a gente fazia. Aí até a gente ganhava um adicional, que a gente chamava adicional pod GIS, porque o GIS era, né, o pod GIS ele podia dar alergia, então a gente ganhava um adicional por estar usando ele. Aí veio para o quadro branco, graças a Deus esse pó de giz melhorou, né, pra gente, mas ainda a gente escrevia, né?
Aí nessa hora começou a surgir o mimeógrafo, a gente fazia uma prova padrão e rodava várias provas, tinha um cheirinho de álcool gostoso, né? E depois aí também tinha o retroprojetor, onde a gente pegava a lâmina, fazia os desenhos, escrevia e fazia na tela, então era mais fácil, a gente não perdia muito tempo para escrever, e eu tenho um sério problema porque a minha letra não é grandes coisas. Então, para eu escrever, eu perdia muito tempo, né, fazendo essa escrita, porque exatamente porque a letra não era boa. Então, eu já preparava o material em casa, para também ajudava bastante, né? E aí veio as TICs, né? Aí a gente já poderia usar a televisão, poderia pegar o computador, né? Ou então gravar um vídeo, apresentar em sala de aula para ajudar. Então a gente já começou a otimizar nossas aulas com as TICs, né? E não só otimizar, né? Também tem o telecurso segundo grau, que era pela televisão, era muito bacana, ou no rádio, né? O jornal, e aí até que a gente chegou às TEDx, né? Que hoje a gente faz tudo computacional, né? As aulas ficaram mais otimizadas, a gente faz projeção, faça coisas animadas, né? Pode mostrar um circuito elétrico funcionando, por exemplo, de forma animada para o aluno entender. E isso bacana. E também não só isso, né? Permitiu a gente não estar limitado no tempo e no espaço, quer dizer, a gente pode fazer hoje trabalhos colaborativos nos alunos, né? Tá sempre conversando, corrigindo as coisas de forma colaborativa. Então, hoje a internet, as TEDx estão aí para a gente usar na nossa educação, né? E aí a gente tem um dilema, porque os alunos pedem que as TEDx estejam disponíveis para eles, né? Principalmente os alunos milênio, né? Os alunos que nasceram já, os imigrantes digitais, os nativos digitais, né? E a gente ainda é um pouco imigrante digital, a gente até não foi preparado para ter essa facilidade que os alunos têm hoje em dia com a internet, né, com as ferramentas digitais. Então é um dilema entre as pessoas que querem, a gente que sabe que é importante usar, mas que às vezes não tem tanta facilidade de usar, tanta destreza para usar. Então a gente tem que também fazer isso, tem que se conscientizar que isso é importante. As escolas têm que se conscientizar que os alunos precisam disso e os professores precisam estar treinados para fazer isso, né? Então, eu quero mostrar aqui, né, que é o mundo digital. Então, o mundo digital, ele é um mundo virtual, criado e sustentado por tecnologias digitais, né, onde a informação é criada, armazenada, processada e compartilhada através da internet, de dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, smarts, né, e esse ambiente é um ambiente que está na vida da gente, né, a gente usa as redes sociais, a gente usa e-commerce, a gente está aqui na educação, né, fazendo um curso à distância, onde o mundo digital é importante, só temos essa educação à distância graças ao mundo digital, né? Então, hoje o mundo digital faz parte da vida da gente. Não tem como ficar um banco, né? Você acessa pela internet, leituras de notícias pela internet, né? Então, quer dizer, esse mundo digital, ele ultrapassou a barreira do tempo e do espaço, né? Bom, e na educação, né? Lógico, tudo que tem no mundo, a conscientização do uso, o aprendizado do uso, né? Ele tem que estar na escola também. Você pode aprender a usar ferramentas digitais em outros ambientes, mas a consciência de usar isso da melhor maneira possível, você vai aprender na educação, né? Na escola que a gente vai aprender isso. Então, a gente na educação a gente tem que implementar, né? Tem que entender que ela é uma ferramenta não só para preparar os alunos da gente para o mercado de trabalho, mas também para transformar o processo de ensino e aprendizado, né? A gente então tem duas coisas importantes: usar ela para otimizar o processo de ensino e aprendizado e ao mesmo tempo que está preparando nossos alunos para usar essa ferramenta no mercado de trabalho. Né? E aí, né, hoje tem a famosa fase da inclusão digital, né? Não vou falar, mas da inclusão digital. Hoje que não é incluído digitalmente está à margem da vida, né? Existe, mas é muito difícil. Mas a gente ainda passa sérios problemas, né? Porque é, é, a, a,
mundo digital, né, essa destreza digital, né, ela também não depende só de você usar equipamento, mas depende, são vários setores, uma infraestrutura boa, tem muita gente que não tem essa infraestrutura para poder usar a internet, né, em casa ou mesmo na escola, né, então tudo isso faz parte do processo, né, né, é o que eu estou falando para vocês hoje, né, a gente tem que preparar o nosso discente, né, o nosso público, a usar isso também para o seu no seu mercado de trabalho, né? Vamos falar aí da IA de novo, que não tem como a gente não falar sobre mundo digital e não falar da IA, né? Então a IA hoje é uma realidade, então a gente tem que aprender isso. A escola está evoluindo, sim, a gente tem, mas ainda está muito longe do ideal, né? A gente existe uma defasagem muito grande entre o que os alunos pedem e o que nós oferecemos para os alunos. Então nós temos que encurtar esse espaço, né? Essa é que é a finalidade da gente estar aprendendo sobre isso, né? Então, eu falei para vocês, a gente tem um sério problema, né, disso. Os professores, os alunos pedem as ferramentas digitais, os professores entendem que é importante, mas às vezes não se sentem preparados para fazer isso, né? Não se sentem confortáveis em usar essa ferramenta, né? Então nós temos que mudar a nossa concepção, nós temos que mudar a concepção da escola, a concepção das pessoas que administram as escolas, para entender que não dá mais para ficar sem isso. Então tem que se dar toda a infraestrutura, toda a condição para que a educação progrida no mesmo nível que os alunos pedem, né, para usar isso digital. E é muito importante, né, que a escola tem um papel muito importante na sociabilidade emocional do aluno com o uso no mundo digital, da cultura digital, né? Então, a gente tem que falar para ele, para colocar atitudes, habilidades, né, para controlar os sentimentos, para saber resolver, para saber se portar na rede social, para saber separar o joio do trigo, né, que eu tenho falado, o que é verdade, o que não é, o que é para o bem, o que é para o mal. Então, a gente também tem que preparar nossos alunos para esse tipo de situação. Né? Eu só queria fazer aqui uma observação que a gente fala que tem internet e tal. Às vezes, com muito pouca coisa, né, ou com uma pequena coisa, a gente consegue, mesmo assim, dar digitalmente ao aluno. A gente, né, pode é, 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 mas é isso, então a gente vai levar isso para a sala, mas não precisa de ter lá um computador de último tipo para dar aula. Com muito pouca coisa a gente consegue fazer. Por exemplo, né, você pode pegar, eu falo muito para as pessoas mais antigas que acreditam em fake news e tal. Pela primeira coisa, olha, quando você vê uma notícia, onde que ela é publicada? Ela está vindo, a fonte dela é uma universidade, a fonte dela é um órgão de imprensa importante, é um órgão que você pode confiar nele. Então, destrinche essa notícia mais. Se for uma fonte que você não confia, esquece. Né? Então, isso, você pode ensinar isso sem ter muita coisa, né? Você pode mostrar uma fake news, né? Hoje existem vários sites que desmistificam, que tiram fake news, que mostram que aquilo é fake news. Então você pode mostrar esse site para os seus alunos, mostrar para ele, toda vez que você vê uma notícia, estiver indo procura para saber, vai nesse site, vai nesse outro que faz checagem da verdade. Então a gente pode, né, ajudar eles a construírem isso, tá? Então, o mundo digital na EPT, que eu falei para vocês, é importante, né? Em qualquer nível de ensino é importante, mas na EPT ele é mais importante ainda porque nós estamos formando pessoas que vão para o mercado de trabalho e que vão ser executores. Então, eles vão precisar muito do mundo digital hoje, porque qualquer processo que você tem dentro de uma empresa, ele passa pelo mundo digital. Tá lá. Então, a gente tem que preparar ele, ensinar ele primeiro a usar isso, a promover uma aprendizagem ativa, né? Porque a gente não vai conseguir ensinar tudo para o aluno, né? Ele vai ter que procurar também essa coisa. Então, falar para ele que a tecnologia pode ser usada para ele, né, procurar participar ativamente, né, desse processo, procurar aprender. Quanta tecnologia nova que sai, ele pode, com aquele conhecimento que ele tem, procurar aprender mais sobre aquilo, né? O mundo digital também amplia o acesso à informação hoje, né? A informação está tá na ponta do dedo, né?
porque passa. E habilidades essenciais para a vida. Então, é o que eu falo, né? Além dele aprender a usar a internet para a vida dele, a fazer o dia a dia na vida dele, ele tem que aprender a usar a internet de forma consciente para o mercado de trabalho, para onde ele vai trabalhar. Então aí vem a conscientização, né? A conscientização digital, ou seja, como a tecnologia impacta na vida da gente hoje, porque como é que a gente lida com essa tecnologia hoje, né? A cidadania digital, ou seja, saber usar a internet de forma ética, combatendo fake news, combatendo cyberbullying, né? E fazendo sempre uso positivo da tecnologia. Criatividade digital, ou seja, usar a ferramenta para ajudá-lo, para ajudá-lo a criar coisas novas e coisas boas, né? E não, né, é essa consciência que ele tem. E ter a colaboração digital, quer dizer, além de você poder usar a internet para te ajudar na criatividade, você pode trabalhar colaborativamente com outras pessoas ao mesmo tempo, né? Então o que a gente está fazendo aqui é trabalhar um pouco de forma colaborativa. Pergunta, a gente responde, tira dúvidas, né? Hoje aconteceu uma coisa bacana, né? Uma coisa ruim na aula porque deu um probleminha na nossa vídeo, né? Mas aí com a ajuda da Fabiana a gente conseguiu determinar os erros, quer dizer, com a experiência dela com o sistema, junto com a gente discutir, nós chegamos à conclusão de onde estava o erro, né? Então isso é uma colaboração digital muito bacana. E, né, a cidadania digital vem com o pensamento digital, completa isso, né? A gente descobrir o que é importante ou não, tá? Qual que é o desafio na implementação? Formação dos professores. E é bacana que fala assim, ó, é necessário investir na formação continuada dos professores, para eles que se sentam seguros, preparados para a utilização da TEDIC. Por que eu quis ler essa frase toda? Porque é necessário investir na formação continuada dos professores, porque a tecnologia, sabe, além do professor estar sempre mais fácil, familiarizado com a tecnologia, ele tem que estar sempre aprendendo tecnologias novas, porque cada dia surge uma coisa nova para a gente usar no mundo digital. Então, se a gente não estiver preparar informação continuada, a gente vai perder o fio da meada, né? A gente vai parar no tempo. Né? Vai saber uma coisa que daqui a pouco está desatualizado. Né? E isso é um outro problema que a gente tem no mundo digital. A velocidade com que as coisas são criadas e a velocidade com que elas perdem o valor. Né? Ficam ultrapassadas. Então, isso é um problema grave. E essa formação e o uso dela só é possível com uma infraestrutura de qualidade, né? Não precisa ser igual eu falei para você, não precisa ser uma estrutura top, tem do outro mundo, mas precisa ser uma estrutura razoável para que a pessoa comenta. Eu vou pedir vocês para assistirem 2 vídeos depois, tá? Que fala sobre o letramento digital e sobre o letramento digital de forma consciente, né, você usar. Então você vai que às vezes tem muita gente que tem até um celular em casa. Hoje, né, pesquisas recentes aí, no Brasil tem dois celulares para cada pessoa. Então, quer dizer, mas existe limitação, porque o celular, às vezes você tem limite de transferência de dados, né? Você paga por isso, você não tem condição. Nós somos um país relativamente pobre, então, às vezes você não tem um computador em casa, você não tem uma boa conectividade em casa, você tem um celular que poderia substituir, mas ele também tem deficiência de conectividade. Então, também é importante isso, né? Apesar da gente ter toda a tecnologia na ponta do dedo, às vezes a qualidade fica muito a desejar, né? E planejamento. Então a gente está aqui nesse curso, né? Mais ou menos que estudando sobre isso, né? Que não adianta você ter formação e estrutura, mas você não tem planejamento, né? Então você tem que planejar de como usar aquela tecnologia que você tem da melhor maneira possível, né? Se aquela tecnologia que você tem é suficiente para você poder fazer isso, né? Isso é planejamento. E no final, né? Você a ensinar os alunos a ter uma postura crítica. Infelizmente, o cyberbullying é uma coisa presente nas escolas hoje, né? Então a gente tem que conscientizar os nossos alunos, né? Como a gente conscientizava antigamente do bullying, né? De forma presencial. O cyberbullying é mais ainda porque a gente não tem controle no que passa na rede. Então a gente só
pode fazer é conscientizar os nossos alunos de não usar isso de forma indevida, de usar isso para coisas boas, né? Para evitar conflitos através da rede. Tá? Bom, isso aqui é só um exemplo, né, que eu deixo aqui, mas eu acho que muitos já sabem, né? Plataformas de aprendizado online. Vocês estão aqui no Moodle, né? É uma plataforma. Tem o Google Classroom, você pode ter o Canvas, tem o Teams, né? São locais que a gente pode compartilhar aulas, compartilhar arquivos, compartilhar trabalhos para serem feitos, né? Quer dizer, é um ambiente de compartilhamento da informação. Nós podemos ter ferramentas devemos ter ferramentas de criação, editores de vídeo, de plataforma de criação de apresentação, né? Plataformas de multimídia para, inclusive, os alunos produzirem, né? A gente pode, né? Aqui uso muito recurso digital, uso muito vídeo, né? Para vocês que já está pronto, eu não preciso de produzir aquele vídeo, ele tem o conteúdo que eu quero dar para a aula, né? Então eu já posso usar eles, ou mesmo posso produzir, como eu estou produzindo esse. Eu gosto muito de jogos, tá? Gamificação, eu gosto muito de usar games, principalmente para alunos do EPT que estão no curso integrado, né? Porque eles têm facilidade com jogos, gostam disso, então isso chama a atenção deles. Então isso a gente pode usar isso em benefício da gente. E, né, a gente usa muito ferramenta de comunicação, né? Rede social, educativa, a aplicação de mensagens. Aqui a gente tem, né, uma chat de discussão. O e-mail pode ser uma ferramenta de comunicação, né? Eu utilizo muito com os alunos. Então, isso é importante, né? E aí, para finalizar esse fechamento aqui, eu quero falar da cultura digital, né? Voltar só para finalizar, que é cultura digital, que é alfabetização e o que é letramento digital, né? Uma coisa completamente. A outra. Então, cultura digital é você usar, né, a informática, né, no seu dia a dia, né? Saber que existem ferramentas, saber que elas existem e saber que você pode usar elas para te ajudar. A alfabetização digital, né, já é você saber usar a ferramenta para fazer isso, né? Então não adianta nada saber que tem um computador, que o banco tem o site dele, eu tenho o app dele, e você não saber usar, né? Então, a alfabetização é isso, é preparar a pessoa para saber usar as ferramentas de acordo com a necessidade dela. E, em complemento a isso, você tem o letramento digital. Porque o que o letramento digital faz, junto com o uso consciente da tecnologia, né? É saber usar aquilo para o bem, saber usar aquilo para ajudar no seu dia a dia e não para atrapalhar, para fazer as coisas para você. Não é isso. A alfabetização digital, o mundo digital, ele existe para ajudar a gente, né? Ele não é o fim, que eu falo assim, ele não é a atividade fim para a gente. O mundo digital, ele é atividade meio, ele ajuda a gente a atingir o fim, né? Ele é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta para facilitar a construção do que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer só depende de mim, né? E fazer isso de maneira consciente, né? Cidadã, para não deixar com que o digital acabe influenciando na vida da gente, como infelizmente tem acontecido muito. Eu vou pedir para vocês, né, para a gente completar essa, essa, que vocês assistam, tá? Dois filmes, tá? Esse aqui é da aula passada, né? Deixa eu chegar lá. Voltar aqui, né, para mostrar para vocês a aula, eu vou pedir para vocês ver esses dois vídeos, ó. Vídeo, o que é letramento digital e o letramento digital e exclusão virtual no Brasil, que é isso que a gente está falando, né? Primeiro, o que é o letramento digital e que não adianta nada a gente ter um letramento digital, mas tiver uma exclusão virtual, né? Que é o que acontece muito, que eu estou falando para vocês. E, em complemento a essa aula, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo de forma crítica, né? E a gente pudesse conversar mais sobre isso, tá? Então, isso era o que eu tinha para falar nessa aula, né? Eu gravei essa aula, como eu estou falando para vocês. Eu gravei essa aula porque
a gente teve problema no sistema, mas foi isso que foi falado na aula, tá? E eu espero que vocês peguem, entendam, né, que a gente está querendo conversar, e qualquer coisa, podem postar as dúvidas que a gente vai tirando, tá? Muito obrigado.